Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus na Revista Bíblicas. O tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio a perseguições. E a lição de hoje é a lição de número 6. Lição de número 6, que vai falar uma igreja não conveniente com o pecado. Então já foi lido no vídeo 1 o textual, a verdade prática, a leitura bíblica diária, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 5, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Foi lido o plano de aula, né? Toda aquela parte introdutória, foi lido a introdução, foi lido o tópico 1, com o tema O Diabo, o Pai da Mentira, né? Foi lido o resumo 1, e agora vamos nos dedicarmos à leitura do tópico 2. O tópico 2 que diz: o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Então vamos à leitura. Mentir é uma escolha. O fato fica evidente em Atos 5, 1, do versículo 1 ao versículo 11, que vai contar a história de Ananias e Safira, que venderam um terreno e falaram que estava dando todo o terreno, o valor com a venda do terreno. Antes de vender, o valor era dele, o terreno era deles, faziam o que ele quisesse. Só que quando ele veio entregar, ele mentiu. Ele falou, foi perguntado pelo apóstolo João: está aí todo o dinheiro da venda do terreno? Ele falou que estava. E estava mentindo, não estava só parte do dinheiro, e ele caiu morto. 3 horas depois, em sua mulher faz a mesma pergunta, ela também mente e cai morta. Então é isso que está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda do terreno, com a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a lição moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-las. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. E agora o tópico 2, que vai falar atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, caiu morto, como pode ser confirmado em Atos 5:5. Não podemos saber que se passava na cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem como a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além de reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mas, fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidências, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes,
hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos. Sinopse 2. O crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e comunhão com Deus. Então, o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete o testemunho e a comunhão com Deus. Irmãos, vamos ler agora a fundamentação bíblica. Um fato fica evidente em Atos 5. Vamos só sublinhar aqui. Em Atos 5, do versículo 1 ao 11. O que diz Atos 5, do versículo 1 ao 11, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, que vem logo depois de João. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Zafira, vendeu um terreno. Esse é o versículo 1. Versículo 2. E só entregou uma parte do dinheiro ao apóstolo, ficando com o resto. E Zafira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que haviam acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com seu marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido vendeu o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Tanto Ananias quanto sua mulher Zafira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade, como pode ser confirmado em Atos, no versículo 1 e 2. Vamos à leitura de Atos no versículo 1 e 2, que diz, versículo 1, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Zafiras, se eu eliminar aqui Ananias e Zafiras, venderam o quê? Venderam um terreno e entregou só uma parte do dinheiro aos apóstolos. Então entregou uma parte dos apóstolos com o resto, ficando com o resto. Zafira sabia disso. E agora vamos... Isso ainda fica mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, Pedro estava sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, como pode ser confirmado no versículo 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu ao Espírito Santo? Porque você ficou com parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Então, Atos 3, versículo 3, tem essa confirmação acerca do valor da propriedade, né? Tentado enganar a igreja de Cristo, né? Os apóstolos ali naquele momento cheios do Espírito Santo de Deus. Tá em letras garrafais aqui, irmão. Vou ler a leitura, fazer a leitura para os irmãos daqui. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir dessa forma como agiu. Tanto ele como sua esposa foi conveniente com a ação, tomaram uma decisão livre. Eles tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral.
Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelos que fizeram. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Zafira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Vamos ler Atos 5:5. O comentarista pediu para ler Atos 5:5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam o que havia acontecido ficaram com medo. As consequências por mentir ao Espírito Santo, as consequências da mentira, consequências do pecado, a morte. Ao agirem assim, Ananias e Zafira, só continuando aqui, Atos 5:5, né? Não podemos saber o que passou na cabeça de Ananias e Zafira para agirem como agiram. É certo que quiseram obter alguma vantagem com a negociação feita. É possível que ao verem os demais crentes, uma possibilidade, né? O comentarista diz, é uma possibilidade que ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além de reconhecimento, lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Mentir não tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Zafira não pensaram nas consequências. Olha, não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidências, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por suas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos. E o resumo 1 que diz: o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho ou comunhão com Deus. Glória a Deus. Muito obrigado aí. Mais um tópico aí da lição, feito aí em 13 minutos. Foi lido toda a parte de fundamentação bíblica, foi lida. E agora com o tópico 3 e último tópico, a igreja que repele uma mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Zafira trouxe um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz do grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é reverência e respeito. Como em Atos 2:43 e outras passagens neotestamentárias, se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão é séria a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
pela mão dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que leva os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Sinopse 3, resumo 3, a igreja deve zelar pela verdade. Então a igreja deve o quê? Ela deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência do seu povo. A igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência ao seu povo. E vamos ler a conclusão da lição. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminosos de um crente. Em outras situações, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Ficou alerta, ninguém é capaz de enganar. E agora vamos rever o conteúdo, vamos ler. A segunda lição, o que motivou Ananias a mentir? É a primeira pergunta. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir. Questão de número 2, o que Satanás semeou no coração de Ananias? Resposta, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente semeou a semente do engano e da mentira em seu coração. Questão número 3, o que fica evidente em Atos 5, versículo 1 a 11? Resposta, um fato fica evidente em Atos 5, versículo 1 a 11, tanto Ananias quanto sua mulher Zafira agiram livremente para a questão envolvendo a venda de uma propriedade. E questão de número 4, o que é necessário pensar antes de qualquer prática de natureza pecaminosa? É necessário pensar nas consequências que isso produzirá, ou seja, as consequências espirituais e morais do pecado. E questão de número 5, o que, de acordo com a lição, é um contexto de Atos 5, versículo 1 a 11, Atos 5, 12 isso mostra uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. E assim finalizamos mais uma lição. Então foi lido o tópico 3 e a conclusão. No tópico 3, tem uma confirmação bíblica que se encontra em Atos 5:11. Tem outra confirmação bíblica que se encontra em Mateus 28:4, Lucas 21:26, João 7:13. Então, Lucas 21:26, João 7:13. Também tem uma confirmação bíblica em Atos 2:43 e mais confirmação bíblica em Atos 9:31, também em Atos 19:17. Em Atos 9:31, 9:17, tem confirmações em 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 7:1, 2 Coríntios 7:15. Vamos ver mais confirmações bíblicas. Aproveitar nosso tempo. Tem confirmações bíblicas aqui em Atos 12. Atos 12, isso no tópico 3. E na conclusão, tem uma confirmação bíblica em 2 Coríntios 5, do 1 ao 13. E outras confirmações bíblicas em 1 Coríntios 11, 30 até o 32. E na lição, nas questões, fala
Atos, nas questões, né, revisando o conteúdo, temos em Atos 5:11, e depois na questão de número 5, vai falar de Atos 5:12 e Atos 5 do 1 ao 11. Então, todas as confirmações bíblicas aí. Vamos à primeira? Atos 5:11. O que diz Atos 5:11? Diz, vamos até iluminar aqui. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Então, vamos lá. Lucas destaca de fatos, que os fatos ocorridos com Ananias e Zafira. Nosso personagem, Ananias e Zafiras, trouxeram um grande temor dentro da igreja. Atos 5:11, que fizemos a leitura. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. A palavra temor, traduzida do grego photos, então a palavra temor, traduzida do grego phobos, também aparece no versículo 5 deste capítulo. Muitas vezes a palavra é traduzida como sentido de medo. Medo. Aí ele pede para nós lermos Mateus 28:4, que vamos abrir para exercitar, irmão. Para exercitar é manusear sua Bíblia, pegar intimidade com a Bíblia, pegar rapidez, treino. Fala para abrir em Mateus 28:4. Vamos lá para o final, né? Mateus tem 28 capítulos, é isso? Vamos confirmar agora há pouco. Ó, já estamos em Mateus 19, Mateus 26, 28, 4. Mateus 28:4. 28:4 que diz: os guardas temeram de medo o anjo o medo do anjo e ficaram como mortos. Agora vamos ler Lucas 21:26. Lucas, Mateus, Marcos e Lucas é o último evangelho sinótico, que o evangelho de João não é considerado evangelho sinótico. Então vamos lá, Lucas, sinótico parecidos, né? Lucas 21:26. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21:26. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 21. Lucas 21:26. EBD. Então, Lucas 21:26 que diz: em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem o que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem o que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Ele pede ler para também ler 1 Coríntios 2, 3. 1 Coríntios 2, 3. Em 1 Coríntios 2:3 que diz: quando visitei vocês, eu estava fraco e temia de medo. E pede para nós abrirmos nossa Bíblia também em João 7:13. João 7:13. 7:13. Deixa eu iluminar aqui. João 7:13. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque tinham medo dos líderes dos judeus. João 7:13. Então, todos esses versículos aí, ele deu como base para vincular o medo, né? Então, ele fala, o temor, traduz do grego phobos, também aparece no versículo 5 desse capítulo. Muitas das vezes essa palavra é traduzida no sentido de medo, como pode ser visto em Mateus 4, fizemos a leitura, Lucas 21:26, fizemos a leitura, João 7:13, fizemos. Contudo, nesse contexto, o sentido é de reverência, nesse contexto, no contexto que estamos estudando, né? É de reverência e respeito, como em Atos 2:43. Agora vamos abrir Atos 2. Atos 2:40. Atos 2?
Atos 2. Atos 2:43 não tem, mas Atos 2:40. Ah, tem sim, tá mais embaixo. Aqui. Os apóstolos faziam muitos milagres e milagres e maravilhas. Por isso, todas as pessoas estavam cheias do temor. Todos que creram estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros os lucros que tinham, que tinham vendidos. Então foi lido Atos 2:43. Agora outra confirmação bíblica, Atos 9:31. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 9:31 e dar uma iluminada. Atos 9:31. Atos 9:31. Em toda a igreja da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo, mostrava grande respeito pelo Senhor. E aí ele pede para abrir 1 Coríntios 2:3. Vamos abrir 1 Coríntios 2:3. Quando visitei, vocês estavam fracos e com medo. 1 Coríntios 2:3, tá certo. 2 Coríntios 7:1. Agora vamos avançar para 2 Coríntios. 2 Coríntios 7:1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro em nosso corpo e nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Então, 2 Coríntios 7:1, agora 2 Coríntios 7:15, 2 Coríntios 7:15, que diz: "E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra de vocês como estavam prontos para receber e como receberam com humildade e respeito." 2 Coríntios 7:1 e 2 Coríntios 7:15 já foi. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Irmãos, então eu finalizo aqui. Faltou mais um pouquinho de fundamentação bíblica, né? Mas já estamos com 29 minutos de vídeo, vou encerrar com 30 minutos. Tá bom? Então vimos todas a lição, vimos que não podemos mentir, vimos que mentira é pecado, vimos que a mentira é do diabo, que o diabo é o pai da mentira. Então não devemos mentir mais, tá? Mentir é pecado e é o tema que foi da lição de hoje, dia 6, lição 6 do dia 10 de agosto. Só agradeço por mais uma oportunidade, mais um dia de vida aí que Deus me concedeu, por ter saudável, poder falar, poder enxergar e poder ministrar essas aulas de forma online para os irmãos.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, guarda, livra e protege de todo mal. Obrigado por mais uma revista, por mais uma lição dessa revista da IBD, com várias confirmações bíblicas, e aprendemos um pouquinho da palavra de Deus, e aprendemos que uma igreja não conveniente com uma mentira. Zafira e Ananias, que caiu duro por mentir ao Senhor. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, e que Deus abençoe cada irmão, que o grande amor de Deus, a paz, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes na palavra, se alimente da palavra, se fortaleça no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Leia a Bíblia é a revelação de Deus na vida dos irmãos. Não pode estar presencialmente na igreja, mas vem em casa, estuda no trem, estuda no transporte, no horário de almoço, arrume tempo da onde não há, doe 10%, devolva 10% num dia de 24 horas que Deus te deu. 10% de 24 horas dá 2 horas e 20, 2 horas e 24 minutos. Que Deus abençoe a todos.